Tradução, comentários de To Kill a Mockingbird. Bom, esse é um projeto totalmente diferente, não fiz nada parecido aqui no canal, então a gente precisa de um vídeo de introdução aqui, né? Primeiro de tudo, simplificando a história, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ler essa tradução aqui, do To Kill a Mockingbird, que para o português foi traduzido para O Sol é para Todos. A tradutora Horta, alguma coisa Horta, eu já acho... Beatriz Horta, né? Foi a Beatriz Horta que traduziu esse livro para o português. Só que ao mesmo tempo eu vou ler, ou pelo menos frequentemente visitar o original To Kill a Mockingbird, né? Bom, então basicamente isso é que nós vamos fazer, né? Primeiro de tudo, vai ser um trabalho extenso, não é um trabalho de vídeo de entretenimento, né? É um trabalho de estudo, realmente, né? Então se você está esperando um projeto rápido, não é o que eu vou fazer aqui, né? Eu estou pensando aí em mais de uma centena de vídeos, ok? Então o objetivo é mergulhar. Então por que mais de uma centena de vídeos, né? Porque eu não vou poupar esforços e não vou ser, digamos assim, não vou me policiar para fazer digressões, né? Então, se tem uma determinada palavra, eu vou conversar sobre essas acepções da palavra. Eu vou visitar a edição em inglês, pensar nas acepções da palavra em inglês, eu vou fazer comparações, eu vou falar o que eu acho da tradução. Às vezes, quando for interessante, eu vou para a etimologia da palavra, a evolução da palavra, sempre, claro, quando eu puder, né? Quando meu conhecimento aguentar. Às vezes eu não tenho conhecimento suficiente, mas tenha isso em mente, né? Às vezes, não muito frequentemente, a gente vai um pouquinho para a gramática do inglês, né? Se for preciso, a gente arrisca um pouquinho na gramática do português, mas o meu objetivo principal é vocabulário, ou digamos assim, a parte semântica da língua, né? Expressões, etc, etc, né? Beleza, então é isso que eu vou fazer, né? O que isso daqui não é? Isso daqui não é uma tentativa de tradução, embora o nome dos vídeos, para simplificar, seja a tradução do To Kill a Mockingbird. Então, por que a gente vai gastar tanto tempo assim? Porque eu estou muito mais preocupado em explorar as complexidades das duas línguas e tentar uma tradução provisória do que apresentar uma tradução assim para desbancar a tradução da Beatriz Horta, né? Longe de mim fazer isso, nunca fiz isso na minha vida. O que eu consigo é conversar, né? O que eu estou acostumado a fazer, já fiz esse tipo de trabalho com alunos aqui na escola, é conversar. A gente lê, conversa, pensa sobre as estruturas do idioma. Seria uma outra coisa eu escrever e colocar ali no papel. Você vai ver, por exemplo, que muitas vezes eu dou várias opções. Essa opção aqui ficaria mais graciosa, mas essa opção preservaria muito mais o significado. E no final das contas eu não preciso decidir. Quem teve o trabalhão de decidir foi a Beatriz Horta, que traduziu o livro, né? Então seria injusto eu pensar que eu faço um trabalho melhor que ela. Eu não quero fazer o trabalho dela aqui. Bom, por quê, né? Então, o que eu espero que a pessoa que está assistindo, que vai assistir esses vídeos, o que eu espero que essa pessoa ganhe? Eu espero que ela ganhe um domínio melhor do português, principalmente no que concerne ao vocabulário, e a mesma coisa do inglês, né? Arranhando, como eu falei, bem raramente numa gramática ou outra. Então, o ideal é mais ou menos, não sei se a comparação é boa, mas teve uma época da carreira do Freud que ele começou a trabalhar com hipnose, né?
para você pular a etapa da psicanálise, né, e tentar uma solução lá para frente. E aí ele descobriu, ele disse que ele falou que é melhor o processo, né, o caminho da psicanálise do que uma solução lá na frente, né? Então, se você quiser uma solução lá na frente, você pega essa tradução aqui, tem uma tradução para o português também, e lê uma das duas traduções, vê a que você gosta mais e lê. Não é esse o propósito, né? O propósito é esse caminho aqui. Ok. Então podem haver vídeos, como eu estou preocupado no caminho, eu estou preocupado em desenvolver as nossas habilidades linguísticas, tanto em inglês como em português. Pode haver vídeos inteiros em que eu vou falar de uma palavra, pode haver vídeos inteiros em que eu vou falar sobre um tópico. E aí, deixa eu prosseguir, né, na nossa exposição aqui. Às vezes eu não vou falar somente sobre a parte semântica da coisa aqui, mas sobre algumas reflexões sobre tradução, né? Sempre reflexões muito pessoais, sempre reflexões muito práticas, né? Não me responsabilizo para trazer nenhum teórico da tradução aqui, para te expor para você as correntes de tradução e nada disso. Isso é trabalho da faculdade, né? Se você é interessado por essa área mais profissional e acadêmica dos estudos da tradução, na universidade você encontra isso daí. O meu objetivo é colocar a mão na massa e falar sobre, refletir um pouco sobre a tradução quando o próprio livro nos pedir, né? O que está acontecendo aqui? Por que a gente escolheria esse vocabulário e não outro? Né? Algumas notinhas. No canal em inglês, eu ainda estou para decidir, mas eu tenho quase certeza que esses vídeos vão para o canal em português. Então lá no canal em inglês eu li, ou eu ainda estou lendo To Kill a Mockingbird só em inglês, com o objetivo de, claro, aumentar o vocabulário, tudo que eu falei aqui, mas um objetivo de conversação também, né? É uma coisa que eu faço para os meus alunos, principalmente uma aluna em específica, a Malu. E o propósito lá é a questão linguística, mas, por exemplo, você entender direto em inglês. Então eu faço as explicações todas em inglês, e o propósito também é praticar conversação. Então eu faço perguntas, o aluno manda as respostas para mim e tudo mais, né? Então, se você quiser um esforço maior ainda e pensando mais no teu inglês, você pode trabalhar com essas duas playlists, né? A do canal em inglês, eu vou deixar o link na descrição, e o que a gente está fazendo aqui, né? É claro que a parte interativa, daí você vai ficar com você mesmo, né? A não ser que você me contrate, do canal em inglês, né? Aqui eu não vou fazer muitas partes interativas não, né? E ainda falando sobre isso, no canal em inglês eu acho que os 2 ou 3 primeiros vídeos estão com uma qualidade bem ruim. Eu pretendo regravar aqueles vídeos. Um eu gravei com a webcam, né? E o outro eu gravei e não quis desligar o ar-condicionado porque estava muito calor. Mas se você aguentar esses 2, 3 primeiros vídeos, depois a coisa fica mais... Não digo uma qualidade muito boa, mas pelo menos a qualidade que você está vendo aqui, né? Outra nota que me ocorreu agora... Então, 2 notas que me ocorreram agora. Primeiro, você vai ver que eu tenho muito caráter de improviso, né? Isso aqui é muito mais uma conversa, eu não faço roteiro para os meus vídeos. Então, se acostume com isso, né? Não vou editar vídeo. Se eu errar alguma coisa, eu vou falar na frente da câmera que eu errei. Eu posso errar alguma coisa no próximo vídeo e falar, nossa pessoal, eu errei isso, né? E é claro, eu vou me esforçar ao máximo para não errar, né? Mas há um caráter de improviso no que concerne a aula, no que concerne a exposição da aula. É claro que eu me preparo para isso, né? A primeira página, por exemplo, eu passei algumas horas, umas 2, 3 horas só pensando na primeira página. Então não se preocupem, eu me preparo em relação ao conteúdo, não em relação à exposição, né? Inclusive, esse ponto que eu falei, eu nunca tinha pensado que eu ia falar, né? Um outro ponto importante, cuidado às vezes com a minha pronúncia quando eu estou falando, porque a gente está lidando com sistemas fonéticos diferentes, né?
Quando você fica só em inglês, você tem um certo sistema fonético e a coisa flui. Quando você mistura duas línguas, acontece uma assimilação do português para o inglês e assim por diante. Deixa eu dar um exemplo que eu sempre falo para os meus alunos. Eu falo para os meus alunos em inglês que eles deveriam falar hot dog, ok? Aí você vai olhar para mim e falar, nossa, mas que tipo de professor de inglês você é? Eles deveriam falar hot dog, ou cachorro quente, claro, quando eles estivessem falando português, né? Flui melhor, né? Então você está falando, então eu vou comprar um hot dog, né? Perceba, se eu estou falando em português e eu falo com a pronúncia do inglês, e aí pessoal, o que vocês acham de comprar um hot dog? Fica uma coisa meio estranha, né? Mas é claro que eu aconselho eles, não só aconselho, eu aconselho, eu obrigo, né? Pressiono eles a falar hot dog se eles estão falando em inglês, né? Eu vou apertar o pause quando eu estou falando em português. I'm going to press the pause when I speak in English, right? Bom, então é normal, né? Às vezes eu pronunciar alguma coisa errada e vocês vão ver que erro é normal, ok? Bom, o que eu aconselho você a fazer? Eu aconselho, é claro, você a ter as duas edições. Não são livros caros, principalmente se você tem em mente que a gente vai ficar um bom tempo. E assim, eu não estou prometendo um curso que ele vai sempre ter algo que vai ser impossível parar de assistir, né? Eu acho que eu posso exigir das pessoas que vão assistir esses vídeos um comprometimento, né? A tua habilidade, tanto do inglês como do português, só vão aumentar se você se dedicar àquilo ali, né? Inclusive em português, né? Muitas vezes a gente lê muita coisa e não quer parar para pensar em uma palavra em específico, mas aquela palavra específica, ela tem camadas e camadas e camadas de significado. E eu sei que é frustrante às vezes passar 10 minutos, 20 minutos dando uma palavra, mas aí você tem controle total sobre essa palavra. Bom, não sei se total, né, mas um bom controle sobre essa palavra. E aí a tua capacidade expressiva aumenta exponencialmente, ok? Você vê muito isso em poesia, né? Os caras que dominam mesmo as palavras, né? O cara coloca uma palavra ali no texto e aí você fala, nossa, mas pode significar isso e pode significar aquilo, essa palavra. O que significa aqui? Um bom poeta, você vai ver que o cara te dá a possibilidade de interpretar o poema significando os dois, né? Então, tem essas facetas do poema, dizendo a mesma coisa ou falando sobre uma contradição, usando os diversos significados da palavra. Eu não vou lembrar do poema em específico, mas eu acho que tem um poema do Manuel Bandeira. Não, eu acho que não é do Manuel Bandeira, talvez seja do Carlos Drummond. Talvez seja do Carlos Drummond do Carlos Drummond de Andrade, um poema chamado Aporia, se eu não estou enganado. Mas está lá uma palavra e no poema ele consegue trabalhar com os diversos significados desta palavra, né? Imagine nós tendo esse tipo de controle sobre a língua, né? Esse controle superficial que a gente fala, é mais ou menos como isso, né? Pegar aqui, vamos pegar aqui, só para ter um exemplo palpável, né? Ridicularizar é mais ou menos a mesma coisa que escarnecer, que zombar, né? Mais ou menos. O que é esse mais ou menos? Depende da situação? Existe efetivamente uma diferença no significado? O que é esse mais ou menos? É isso que a gente tem que explorar, né? O Bakhtin, que é um teórico bem importante na área linguística, ele falava que não existe sinônimos. A língua não existe sinônimos na língua, né? A gente poderia ver se a gente concorda com o Bakhtin ou não, mas o importante tem um ponto ali, né? Careca é diferente de calvo. Com certeza absoluta, careca é diferente de calvo, né? Embora, se a gente for no dicionário de sinônimos, a gente encontre a mesma coisa, ok? Então é esse tipo de esforço e esse tipo de digressão que eu vou convidar você a fazer nesses vídeos que se seguirão.